Foi como se algo dentro de mim tivesse explodido com uma força absurda, um soco no peito que me deixou sem ar. O coração disparou, batendo tão forte que parecia prestes a rasgar as costelas e saltar para fora. Cada pulsação era um alerta, um aviso claro, isso não era normal. Naquele momento, a única coisa que passava pela minha cabeça era que eu estava à beira de um colapso, de um ataque fulminante. Cara, você precisa urgentemente de um curso intensivo sobre como não morrer do coração, pensei, tentando aliviar a tensão com um humor que não convencia nem a mim mesmo. Fechei os olhos, e em vez de alívio, senti um vazio se abrindo diante de mim, como se parte da minha consciência estivesse sendo sugada para um abismo sem volta. Não era uma viagem comum, daquelas que já conhecia. Era diferente, assustadoramente diferente. Uma sensação de que algo maior estava acontecendo, algo que ia além de qualquer experiência química. De repente, o pânico deu lugar a uma certeza gelada, eu não estava mais no tempo. Não havia passado, não havia futuro. Apenas um presente eterno, um lugar onde as regras da vida não se aplicavam mais. Era a morte. Não uma metáfora, não uma ideia distante, mas a própria morte me cercando, me envolvendo. Bem-vindo ao limiar do além, pensei, como se alguém tivesse sussurrado isso ao meu ouvido. E ali, naquele instante, tudo mudou. Não era mais Gordon, o músico, o cara que buscava respostas em noites de excessos e questionamentos. Era apenas um homem diante do inevitável, diante de uma verdade que sempre esteve ali, mas que eu havia ignorado por décadas. Meu nome é Gordon Graham. Nasci em Edimburgo, na Escócia, em um ambiente onde Deus era tratado como uma fantasia, algo que nem sequer valia a pena discutir. Não fui criado como ateu, mas como alguém para quem a existência de um ser superior era tão irrelevante quanto um conto de fadas. A religião não fazia parte da minha vida, não havia comunidade espiritual, não havia espaço para dúvidas ou buscas. E, no entanto, desde cedo, algo dentro de mim sempre me puxou para esse mistério. Lembro de assistir a filmes sobre Jesus quando criança e sentir algo se mexer no peito, uma conexão que eu não sabia nomear. Talvez fosse o início de tudo, mas na época, eu não entendia. Minha vida seguiu outro rumo, a música. Era minha paixão, meu sonho, minha razão de viver. E, como todo sonho que se preze, veio acompanhado de tudo que o rodeia, as noites intermináveis, as festas, o álcool, os cigarros, os excessos. Não era só um estilo de vida, era uma busca. Uma busca por algo que preenchesse o vazio, que respondesse às perguntas que eu nem sabia formular direito. Existe algo além disso tudo? Eu me perguntava enquanto tocava guitarra ou compunha letras que falavam de solidão e esperança. Experimentei de tudo. Li sobre o ocultismo, me aventurei no esoterismo, meditei até alcançar estados alterados de consciência. Tive experiências que, hoje, reconheço como perturbadoras, quase sinistras. Mas nada disso me deu respostas. Na verdade, só aumentou a confusão. O álcool e as drogas. Nunca fui bom nisso. Sempre fui o tipo de cara que passava mal depois de 2 copos, que acordava no dia seguinte se perguntando por que havia feito aquilo. Talvez tenha sido uma bênção disfarçada. Se eu tivesse mergulhado fundo nesses vícios, talvez não estivesse aqui hoje para contar essa história. Minha carreira musical teve altos e baixos. Houve momentos em que parecia que tudo ia decolar, turnês, contratos, álbuns gravados. Mas, no fim das contas, nunca deu certo. Nunca virou o que eu sonhava. E, olhando para trás, vejo a mão de Deus nisso. Se tivesse alcançado o sucesso, provavelmente teria me destruído. Teria queimado a vida pelos 2 lados, como uma vela acesa nas 2 pontas. Deus tinha outros planos para mim. E, hoje, sou grato por isso. Aos 45 anos, depois de anos tentando fazer a música funcionar, decidi que era hora de seguir em frente. Arranjei um emprego na construção civil, algo completamente oposto ao mundo artístico que eu conhecia. Foi um choque, mas também uma libertação. A música, que antes era minha paixão, havia se tornado uma fonte de dor. Cada não que recebia, cada porta fechada, era como um soco no estômago. Então, deixei para lá.
Não foi fácil, mas foi um alívio. Na época em que tudo mudou, eu já não era mais o mesmo. O álcool estava sob controle, as noites de excessos eram coisa do passado. Eu trabalhava, me exercitava, tinha a cabeça no lugar. Não estava em crise, não estava desesperado. Apenas vivendo, tentando seguir em frente. A busca espiritual? Também havia ficado para trás. Eu tinha desistido. Nunca vou encontrar respostas, pensava. Nunca vou entender. Até que, em 2012, algo me levou a querer fumar de novo. Não era um vício, não era uma necessidade. Era apenas um desejo bobo, uma vontade de sentir aquela sensação de relaxamento que a maconha costumava me dar. Como não encontrava nada por perto, acabei comprando um daqueles legal wigs, uma substância sintética que prometia efeitos semelhantes. Não lembro exatamente o que era, nem onde consegui. Só sei que, naquela noite, decidi experimentar. E foi aí que tudo começou. Nunca vou entender como cheguei aqui. A escuridão não era apenas a ausência de luz. Era a ausência de tudo. De ar, de som, de tempo. De mim. E, no entanto, eu estava ali, consciente de uma forma que nunca havia sido antes. Não era um pesadelo, não era um delírio. Era real. Tão real quanto o pânico que me atravessava, frio e cortante, como se cada pensamento fosse uma faca cravada na minha própria inexistência. Eu não sabia se estava de olhos abertos ou fechados. Não havia diferença. O vazio não permitia distinções. E então, veio a certeza: isto é o que resta quando a vida acaba. Não um fim, não um sono eterno, mas uma presença ou melhor, uma ausência presente. Algo que não podia ser descrito, apenas vivido. E eu estava vivendo. De repente, uma voz. Não uma voz externa, não um som, mas uma compreensão que se impôs dentro de mim. Não era Deus, não era o diabo, não era nada que eu pudesse nomear. Era apenas uma verdade crua, sem adornos: você não pertence mais a este mundo. E o mais aterrorizante não era a ideia de estar morto, mas a de estar consciente disso. De saber, com uma clareza brutal, que não havia volta. Tentei me agarrar a algo, qualquer coisa. Lembrei-me do meu corpo, deitado em algum lugar daquela casa, mas ele parecia tão distante quanto um sonho esquecido. Tentei gritar, mas não havia garganta para emitir som. Tentei me mover, mas não havia membros para comandar. Era como se eu fosse apenas um observador de mim mesmo, um espectro flutuando em um abismo sem fundo. E então, veio a pergunta que me rasgou por dentro: e se eu nunca mais voltar? Não era medo da morte. Era medo do nada. Não do fim, mas da eternidade sem forma, sem cor, sem esperança. Uma eternidade em que eu estaria para sempre sozinho, mesmo que não houvesse mais um eu para sentir a solidão. Era como se o próprio conceito de existência tivesse sido arrancado de mim, deixando apenas um eco de terror puro. Mas, em meio a tudo isso, algo estranho aconteceu. Uma parte de mim, aquela que sempre acreditou que tudo daria certo, se recusou a aceitar. Não era fé, não era religião. Era apenas uma teimosia instintiva, um último fio de humanidade se agarrando à ideia de que aquilo não podia ser tudo. Que tinha que haver uma saída. Que, de alguma forma, eu ainda estava ligado à vida. E então, como se respondendo a esse fio de esperança, algo mudou. Não sei se foi um som, uma sensação, ou apenas a percepção de que o vazio ao meu redor cedia. Mas, de repente, eu estava de volta. Não no meu corpo, ainda não. Mas em algum lugar entre a escuridão e a realidade. Era como se o tempo tivesse voltado a existir, mas de forma distorcida, como um filme passando em câmera lenta. E então, senti o chão sob mim. Ouvi minha própria respiração, áspera e irregular. E, por fim, abri os olhos. A luz do quarto me cegou. Levantei-me, trêmulo, e olhei ao redor, como se esperasse que as paredes tivessem mudado. Mas tudo estava igual. Tudo, exceto eu. Porque, naquele momento, eu sabia que algo havia se quebrado dentro de mim, ou talvez, finalmente, algo tivesse se revelado.
E não importava se tinha sido uma alucinação, um colapso mental ou algo mais. O que importava era que, pela primeira vez na vida, eu entendia. Entendia que a morte não era um fim. Era uma presença. E que, por mais assustadora que fosse, ela estava sempre ali, à espreita, esperando. Não como um monstro, não como um castigo, mas como uma verdade simples e inevitável. E, de alguma forma, isso me fez sentir mais vivo do que nunca. Porque agora eu sabia, a vida não era apenas o que acontecia antes. Era também o que acontecia depois. E eu tinha acabado de olhar para o outro lado. Precisava fazer algo. Não era mais uma questão de escolha, era uma urgência que queimava por dentro, como se cada segundo de hesitação pudesse ser o último em que eu ainda tinha controle. E ali, no meio daquele vazio que não era vazio, mas uma presença esmagadora, eu entendi que não bastava querer consertar as coisas. Era preciso agir antes que o peso daquela verdade me engolisse por completo. A Igreja Batista respondeu. Não com perguntas, não com julgamentos, mas com um convite seco. Venha na quarta-feira. Vamos conversar. E eu fui. Não porque acreditasse em rituais, eu não acreditava em nada, na verdade, mas porque algo em mim gritava que aquele era o único caminho que fazia sentido. O pastor era um homem de rosto sereno, mãos calejadas, e uma voz que não tentava convencer, apenas dizia. Ele ouviu minha história ou o que eu consegui colocar em palavras e não riu. Não me chamou de louco. Apenas assentiu, como se já tivesse ouvido aquilo antes, como se soubesse exatamente o que eu estava descrevendo. Você não está aqui por acaso, ele disse. E não é o batismo que vai te salvar. É o que você faz com isso depois. Eu não entendia. Como assim, depois? Depois do quê? Da morte? Daquela escuridão que ainda latejava na minha memória como uma ferida aberta? Mas ele não explicou. Apenas me levou até uma sala nos fundos da igreja, onde uma pequena piscina de água morna esperava. E quando afundei, quando senti o líquido cobrir minha cabeça e o mundo sumir por um segundo, não foi alívio que veio. Foi clareza. Como se, de repente, todas as peças que eu nem sabia que estavam soltas se encaixassem num estalo. Não houve luzes, não houve vozes celestiais. Apenas uma certeza tão forte que doía, eu não estava mais sozinho naquela escuridão. Havia alguém ali comigo. E não era um juiz. Era um convite. Um convite para recomeçar, não porque eu merecia, mas porque alguém havia decidido que eu valia a pena. Saí da água tremendo. Não de frio, mas de uma espécie de medo novo, um medo de desperdiçar aquela segunda chance. O pastor me entregou uma toalha e um exemplar surrado da Bíblia. Comece pelo Evangelho de João, ele disse. E não pare de ler até entender. Eu li. E pela primeira vez na vida, não como um artista procurando metáforas, não como um cético procurando furos, mas como um homem que finalmente havia encontrado a única pergunta que importava, e agora? A resposta não veio de uma vez. Veio aos poucos, como a luz do amanhecer atravessando uma janela suja. Veio nas noites em que eu acordava suando, revivendo aquele lugar, e em vez de me afundar no pânico, respirava fundo e dizia, não é o fim. É só o começo. Veio nas vezes em que eu olhava para as pessoas na rua e pensava, elas não sabem. Elas não fazem ideia de onde estão indo. E pela primeira vez, eu queria gritar, queria sacudi-las, queria dizer, acorda. Olha para cima. Mas não gritei. Apenas comecei a viver diferente. Porque agora eu sabia, a morte não era o ponto final. Era o ponto de partida. E se eu tinha sido arrastado até ali, se tinha visto o que vi, não era para que eu guardasse aquilo como um segredo. Era para que eu contasse. Mesmo que rissem. Mesmo que não acreditassem. Porque a verdade não precisa de plateia. Ela só precisa de alguém disposto a carregá-la. Não importava o nome. O que importava era que ele estava ali, e eu sabia disso com uma certeza que não cabia em palavras. Era como se cada célula do meu corpo reconhecesse aquele toque, não um toque físico, mas algo mais profundo, que atravessava a carne e chegava direto à alma. E de repente, tudo fez sentido.
Não o sentido lógico, daqueles que a gente explica com frases arrumadas, mas o sentido que queima por dentro, que não precisa de provas porque já é a própria prova. Eu não estava mais sozinho naquela sala. Não era mais o cara que tinha voltado do inferno com perguntas de mais e respostas de menos. Era alguém que, pela primeira vez, entendia o que significava ser encontrado. Não por acaso, não por mérito, mas porque ele tinha decidido me alcançar ali, no meio da minha bagunça, no meio dos meus pecados, no meio daquela confusão de pensamentos que eu nem sabia nomear. E quando ele falou, não com voz audível, mas com uma presença que preenchia o silêncio, não foi para me dar um sermão. Foi para me lembrar de algo que eu já sabia, mas tinha esquecido, que o amor não é uma recompensa. É um convite. Eu caí de joelhos. Não porque alguém me disse para fazer isso, mas porque não havia outra posição possível. Era como se todo o peso do mundo tivesse sido tirado dos meus ombros, e o que restava era apenas uma coisa: gratidão. Não aquela gratidão educada, de quem agradece por um favor, mas a gratidão desesperada de quem foi salvo de um naufrágio e, de repente, percebe que não está mais se afogando. E então, sem que eu planejasse, as palavras começaram a sair não as minhas, mas as dele, ecoando dentro de mim como se sempre tivessem estado ali, esperando o momento certo para serem ditas. Eu te perdoo. Não era uma promessa vaga. Era um fato. Um fato que mudava tudo. E naquele instante, eu soube que não importava o que tinha feito antes, nem o que faria depois. O que importava era que, naquele exato segundo, eu estava limpo. Não por causa dos meus esforços, não por causa das minhas orações repetidas como um mantra, mas porque ele tinha decidido me lavar. E não com água, não com rituais, mas com algo que nenhum homem poderia dar: graça. Quando a presença se afastou, ou talvez quando eu voltei a mim, a sala estava igual. A mesma cadeira, os mesmos instrumentos, o mesmo caos de sempre. Mas eu não. Eu era outro. Não um homem perfeito, não um santo, mas alguém que tinha sido tocado pela verdade mais simples e mais poderosa do mundo, que Deus não espera que a gente se conserte para então nos amar. Ele nos ama primeiro, e é esse amor que nos conserta. E foi aí que eu entendi. O batismo, a igreja, as regras, nada disso era o ponto. Eram apenas sinais, caminhos, ferramentas. O que realmente importava era aquilo que tinha acontecido ali, naquele quarto, naquele momento em que eu não estava procurando por ele, mas ele estava me procurando. E agora, eu tinha uma escolha: podia voltar a viver como se nada tivesse acontecido, ou podia deixar que aquela verdade me transformasse por dentro, mesmo que ninguém mais entendesse. Eu escolhi viver. E pela primeira vez, não era uma vida de medo, de culpa, de tentar ser bom o suficiente. Era uma vida de liberdade. Porque quando você descobre que já é amado, tudo o mais se torna consequência. Mas não era um desenho qualquer. Era um homem de braços abertos, vestindo um manto vermelho, com uma coroa de espinhos na cabeça e um coração flamejante no peito. E ao lado, em letras tortas de criança, estava escrito: Jesus me ama. E você também. Eu fiquei ali, parado, com aquele papel na mão, sentindo o peso de cada traço de lápis de cera. Não era coincidência. Não podia ser. Era como se o próprio céu tivesse se inclinado para sussurrar no meu ouvido: você acha que isso é sobre você? Olhe para ele. E então, algo dentro de mim se quebrou de um jeito diferente. Não era mais o peso da culpa, mas a leveza de quem finalmente entende que não precisa carregar nada sozinho. Meu filho, sem saber, tinha desenhado exatamente o que eu precisava ver naquele momento: não um juiz, não um carrasco, mas um rei que se fez servo, um Deus que escolheu a cruz para que eu pudesse escolher a vida. Eu me ajoelhei ali mesmo, no chão da cozinha, e chorei de novo. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de gratidão. Porque, pela primeira vez, eu não estava apenas acreditando em uma verdade, eu estava vivendo dentro dela. E o mais incrível era que, enquanto eu tentava entender o que significava ser amado assim, Deus já estava me mostrando através das mãos pequenas e desajeitadas de uma criança. Ele não precisava de palavras grandiosas. Não precisava de um discurso perfeito.
Ele usou um desenho de Batman e Superman para me lembrar que, no fim das contas, a história sempre foi sobre ele. E que, mesmo quando eu não sabia, ele já estava escrevendo meu nome no final dela. Algo estava acontecendo, e eu não conseguia decifrar o que era. Ali, diante de mim, aquele desenho simples, feito com traços tortos e letras que mal se sustentavam no papel, meu filho havia escrito, com a ortografia torta de uma criança: meu pai, você fez a coisa certa. Tem Cristo vindo como rei em glória, e ali embaixo, um calvário. Não era um quadro de museu. Não era uma revelação grandiosa com trombetas ou luzes ofuscantes. Era um pedaço de papel amassado, com um lápis de cor borrado, e ainda assim, aquilo me atingiu como um soco no peito. Eu já tinha estado aos pés de Deus antes, já tinha sentido o peso da sua presença, já tinha visto milagres que desafiavam a lógica. Mas aquilo? Aquilo era diferente. Era como se ele tivesse pegado o que eu achava que sabia sobre fé e virado de cabeça para baixo. Porque não era sobre mim. Não era sobre o que eu merecia ou o que eu entendia. Era sobre um menino de 5 anos que, sem saber, tinha desenhado a história inteira: Cristo Rei, o Calvário, a redenção, e me entregado como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu fiquei ali, parado, pensando: por que você fez isso? Ele apenas deu de ombros, como se dissesse: não sei. Só achei que você precisava ver. E eu precisava mesmo. Naquele momento, percebi que Deus não estava brincando. Ele não estava me dando migalhas de graça, nem provas tímidas para eu duvidar depois. Ele estava me entregando tudo, o pacote completo. Não havia espaço para negociação, para mais isso. Ou, será que foi coincidência? Era como se ele tivesse olhado para mim e dito: você quer saber se eu sou real? Aqui está. Quer saber se eu te amo? Aqui está. Quer saber se vale a pena? Pegue. E eu peguei. Mas não foi como nos filmes, com lágrimas escorrendo e uma música épica ao fundo. Foi mais como acordar de um sono profundo e perceber que, o tempo todo, você já estava em casa. Quando entrei naquela igreja no domingo seguinte, não senti o êxtase de uma conversão repentina. Não houve um antes e depois dramático. Foi só uma certeza silenciosa, como se eu sempre tivesse pertencido àquele lugar. As pessoas ao meu redor não eram estranhas, eram família. E, de repente, eu entendia o que elas entendiam. Não era uma seita secreta, nem um clube exclusivo. Era só a verdade, tão óbvia que eu me perguntava como não tinha visto antes. O pastor pregou. As pessoas cantaram. E, pela primeira vez, eu não estava assistindo de fora. Eu estava dentro. Não como um espectador, mas como alguém que finalmente tinha encontrado o seu time. E ali, no meio daquela congregação comum, Deus me mostrou que a fé não era sobre experiências sobrenaturais todos os dias, era sobre algo muito mais profundo. Era sobre Ele me dizer, sem palavras, que eu não estava mais sozinho. Mas Deus não parou por aí. Ele sabia que eu precisava de mais. Não porque Ele fosse cruel, mas porque Ele me queria por inteiro. E, aos 45 anos, Ele decidiu que era hora de me mostrar que não haveria volta. Não haveria dúvidas, não haveria talvez. Ele me deu tudo, cada prova, cada confirmação, cada momento de clareza, porque Ele não queria apenas uma parte de mim. Ele me queria todo. E eu entreguei. Não foi uma rendição dramática, com bandeira branca e lágrimas. Foi mais como perceber que, depois de anos lutando, eu finalmente tinha encontrado algo pelo qual valia a pena parar de lutar. As ambições antigas, os planos secretos, as pequenas rebeliões, tudo isso perdeu o sentido. Não porque eu tivesse me tornado um santo da noite para o dia, mas porque, pela primeira vez, eu tinha algo maior do que eu mesmo. E Deus não parou de me surpreender. Nos anos seguintes, tive outros encontros como aquele momentos em que ele se revelava de forma tão clara que não havia como negar. Não eram visões místicas ou vozes estrondosas. Eram só Ele falando. Presente. Como quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, só que, agora, habitava dentro de mim. Alguns dizem que são o Espírito Santo. Outros, que é Jesus. Mas para mim,
não importa o nome. O que importa é que, quando ele fala, não precisa dizer muito. Uma palavra, um toque, um desenho de criança e eu sei que posso seguir em frente. Porque, no fim das contas, a fé não é sobre o que eu sinto. É sobre o que ele já fez. E ele já fez tudo. A vida não é um tiro certeiro no escuro, não é mesmo? É difícil. Ele quer extrair de você algo que só a obediência pode oferecer. E a voz dele? É por ela que eu vivo. Quando ele fala, até mesmo se o que diz não é agradável, não importa. O que importa é que ele está ali, se dirigindo a mim. Pode ser um aviso, uma correção, até mesmo um não estou muito feliz com você, mas o que eu penso é, sim, mas você está aqui. Você está falando comigo. E isso muda tudo. Não dá para ficar no meio do caminho. Ou você se entrega por inteiro, ou não se entrega. Talvez ele tenha graça de se revelar mais, mas você precisa estar limpo, disposto, sem reservas. Não dá para tentar fazer do seu jeito e do jeito dele ao mesmo tempo. Há uma certeza que me acompanha: se você sinalizar com todo o seu coração, o sinal dele vai te encontrar. E isso exige entrega total. Coisas como o jejum, por exemplo, podem transformar completamente a sua relação com o Senhor. Apesar do que muitos pensam, durante o jejum, coisas caem. Coisas que estavam atrapalhando, sufocando a sua conexão com Deus. E de repente, você se encontra em um lugar limpo, onde a intimidade pode fluir. É como se ele dissesse: a escolha é sua. Você tem livre arbítrio. Mas eu digo a alguns, lembre-se do que Paulo escreveu a Timóteo: quando você é um soldado, só importa o que o seu comandante ordena. Você não se preocupa com o mundo, não se distrai. Você obedece. Eles te alimentam, te vestem, cuidam de você. Mas você pertence a eles. Assinou sua vida. Vai para onde mandarem. E sabe de uma coisa? Eles cuidam de tudo. É assim com Deus. Quando você se entrega e diz: minha vida é toda sua, é como fechar um acordo. Você está cimentando a vontade dele. E agora? Agora é com ele. É ele quem vai fazer as coisas acontecerem, quem vai abrir caminhos, quem vai realizar o que tem preparado para você. Algumas pessoas têm um coração tão voltado para Jesus que parecem ouvir mais, captar mais do Espírito. Eu? Quase nunca ouço o Espírito Santo em detalhes práticos: compre esses tomates, não leve aquelas uvas. Não é assim comigo. Na maior parte do tempo, não recebo nada. Mas quando ele vem falar comigo, é algo específico, direto. Como se dissesse: é isso. É aqui que você precisa estar. E eu acredito que isso acontece porque me rendi. Porque confio que ele tem um chamado para mim. E quando ele aparece, fala exatamente sobre isso. Mas agora, só por um momento, quero orar por aqueles que talvez ainda não tenham sentido essa intimidade, que ainda não ouviram a voz dele. Senhor Deus, obrigado por este tempo, por esta chance de compartilhar o que tens feito em mim. Que estas palavras sejam usadas para a tua glória. E peço, Senhor, por aqueles que estão ouvindo, crentes que talvez nunca tenham sentido essa proximidade, que nunca tenham escutado a tua voz. A tua palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, Senhor, abre os ouvidos deles agora. Fala no sussurro suave, naquele lugar onde só tu alcanças. Que eles saibam, sem sombra de dúvida, que o Senhor é Deus, que o Senhor está com eles, que o Senhor é a sua justiça e vai adiante deles. Senhor, abençoa cada um que está ouvindo. Dá paz àqueles que estão inquietos, resolução para o que tem buscado, restauração para o que foi quebrado, cura para as feridas que carregam. Mesmo agora, na tua presença, estende a tua mão e mostra o teu amor. Em nome de Jesus, amém.